Doutor, eu queria começar, não é nada a ver com a nossa pauta, mas a sua presença também a gente não pode nunca desperdiçar no seu campo. Eu vi uma notícia de uma criança que foi a óbito porque o médico errou a vírgula na bula. E o que seria 1,5 mg, eu acho que é isso, de sódio, virou 15 mg de sódio. E isso foi dado para a criança e a criança foi a óbito. A minha preocupação é: isso uma tragédia, é uma coisa eventual, ou o problema de domínio de idioma no Brasil e no mundo já é algo que afeta os médicos também? Não, olha só, de uma maneira muito geral, a maioria das drogas elas têm um índice terapêutico que significa assim um hiato de toxicidade muito grande. É, eu não sei, eu não li especificamente essa reportagem, né, mas refere a sódio, provavelmente é alguma coisa endovenosa. As medicações endovenosas, obviamente, elas acabam trazendo um risco muito maior, porque você está injetando algo dentro da veia das pessoas, né? Então, tem várias considerações. Então, tem toxicidade, sim, mais do que toxicidade em relação à dose. Eu tenho coisa que eu falo toda hora, que às vezes eu nem sei se eu já falei aqui, então eu peço perdão aos queridos amigos da comunidade se às vezes eu sou repetitivo, mas tem coisas que eu adoro. Eu falo para meus alunos, eles já sabem. O Paracelso, né, um grande Paracelso, já dizia: a dose faz o veneno. Eu adoro esse axioma do Paracelso, que é isso, né? E tudo vale na vida isso, né? A dose faz o veneno. Uma coisa é você tomar uma dose moderada, outra coisa é você tomar uma quantidade muito exacerbada. Veneno de cobra te mata, mas uma substância que está no veneno de cobra derivou o captopril, que é um medicamento que a gente usa como antihipertensivo, e assim vai, né? Mas, repito, esse é um problema. O segundo é interação medicamentosa. Eu só estou aproveitando para falar aqui que é um outro problema muito grave que eu tenho visto. Isso é muito mais grave em crianças e em pacientes idosos, que muitas vezes acabam tendo uma polifarmácia, tomando vários medicamentos ao mesmo tempo, e há interação medicamentosa muito séria, né? Vide a história do Loborges aí, coisa, né? Nós tivemos um grande amigo nosso, DCM, lá atrás, que eu esqueci até o nome dele, que também faleceu por interação medicamentosa. Então, assim, esse é um problema. Agora, você vê uma criança magrinha, criança que, obviamente, se você pôr uma dose de sódio, de potássio, de cálcio, e você morre. Potássio. Se você injetar o potássio, você faz parada cardíaca. Então, tem todas essas questões. Agora, isso também entra na terceira questão. Eu tenho discutido muito isso aqui, tenho tentado levar uma discussão. Renan, era a Miriam Amorim, pois o Renan. O Renan era um cabra, Viário, que você não conheceu. No Não conheci. começo, lá atrás do DCM, putz, um cara muito figura. Aliás, foi a primeira vez na entrevista, porque eu fiz um comentário aqui, falei, pô, esse doutor tá falando, vem aqui, entra aqui, vem falar aqui. Não, eu entrei e aí foi. E maluco, esse cara fez um transplante, cara, e na verdade fez uma associação medicamentosa proscrita, um clássico, né? Hoje você tem programas aqui, Viário, quando eu prescrevo mais de 2 remédios, existe um chamado Drug Interaction. Você põe Drug Interaction, então você põe as drogas que você toma, ele dá, ó, essa é uma combinação tóxica, essa combinação não é possível ser dada, você tem risco. Só estou falando disso, aproveitando essa deixa aí. Mas tem sim. Isso se deve, eu acho que alguma coisa já está sendo feito, que é o ENARE, o Ministério começou um processo de avaliação continuada das faculdades de medicina, né, que vai começar desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, porque eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, eu sou um professor universitário de medicina, dou aula em 2 medicinas. Eu acho que a gente não está formando
existe uma quantidade de médicos que se formam que, do meu ponto de vista, não são adequadamente qualificados para exercer a medicina. Desafortunadamente, é duro falar isso, mas Sim. eu, eu, Você vê, a Regina Montanari mandou aqui ó, pro senhor. Ó. Uma vez uma médica errou uma receita minha, mandando tomar uma injeção por dia por uma semana, e o correto seria uma injeção por semana. O farmacêutico percebeu o erro e mandou eu voltar no médico. é muito legal, Regina. Isso é super importante, para você ver como é importante também toda essa cadeia de checagem, né? Quer dizer, o médico prescreve, mas tem, idealmente, um enfermeiro, e um enfermeiro bom, habilitado, faz enorme diferença. O que eu já vi de enfermeiro, que às vezes levam para mim e falam, pô, doutor, o residente prescreveu isso aqui e tal, eu falo, tá errado. Então, é importante essa cadeia toda, né? Quer dizer, tem o farmacêutico, tem a enfermagem, então tem todo um circuito dentro do hospital. Mas aí complica quando você prescreve uma medicação oral para o cara tomar em casa, porque muitas vezes você não tem muito esse filtro, né? Não é toda farmácia que tem farmacêutico, ainda que por lei deveria ter, né? Você compra e você acaba dando de acordo com aquilo que está prescrito. Às vezes, isso tem mudado por conta desses receituários eletrônicos, mas aquelas letras incompreensíveis que eram muitas vezes, né? Ou que fazia muitas vezes se cometer muitos erros, né? Pois é, e como é que está hoje na medicina a utilização, tanto para diagnóstico quanto para prescrever, a utilização da inteligência artificial? Olha, Viar, isso aí tem entrado de uma maneira, eu diria para você, ainda dentro das universidades, pelo menos no campo que eu trabalho, com uma certa limitação. Assim, olha o que eu vou falar para você. Hoje é um negócio revolucionário. Eu faço algumas provas aqui. Obviamente, você tem que melhorar tudo mais. Que você coloca lá na IA, né? Você fala assim: olha, me faça uma prova de doenças infecciosas para o nível do 4º ano, com 5 alternativas, né? 10 questões de nível difícil. Cara, em 10 segundos eu tenho a prova feita. É um negócio interessante. E isso tem o inverso, é muito interessante, porque eu tenho visto, às vezes, a gente faz algumas questões e, às vezes, vem os alunos discutir uma alternativa. Isso é um clássico, né? Você pode não concordar com uma resposta, fazer prova é difícil, né? Você inventar tantas coisas. E aí os alunos vêm com umas indagações enormes, assim, todo contextualizado. Eu falo, pô, isso aqui é inteligência artificial, né? Pô, dá na cara, né? Então, eles têm, obviamente, os alunos têm se apropriado muito mais dessa ferramenta, no sentido, muitas vezes, de fazer essas indagações. Então, isso é uma questão de muito pouco tempo de ser. Agora, tem muito problema ainda. Eu tenho mexido um pouco com algumas coisas, mas tem limitações ainda. Tem limitações ainda que tem que ser levada em conta. Mas eu acho que é uma ferramenta fabulosa, que em muito pouco tempo eu acho que ela vai certamente, né, se expandir de uma maneira importante. Eu vou dizer para você, Viaro, eu posso estar falando uma incrível besteira em algum certo ponto, mas assim, o Google, de alguma maneira, ele já funciona meio como uma IA. Se você pôr lá no Google uma interrogação lá, né? Aham. Eu estou com tais sintomas, ele vai te dar alternativas ali, né? Na verdade, não é um processo que a gente já vem andando paulatinamente com esse nível de informação. Mas para a questão do diagnóstico diferencial, opções terapêuticas, eu acho que é uma ferramenta fantástica, ainda que eu vou repetir para você, eu acho que nada substitui a expertise, o conhecimento médico, né? A busca dessa melhor evidência. Quando você fala hoje em medicina baseada em evidência, você busca o melhor conhecimento disponível, mas ele não abre mão da expertise médica, né? Quer dizer, o conhecimento médico, a expertise médica ainda tem um peso muito grande nessa vivência. Então, é bastante interessante isso, né?